O Brasil quer ter a sua própria internet por satélite para bater de frente com a Starlink, tá bom? Essa reportagem saiu no site Poder 360, tá dando maior bafafá, um monte de gente tá falando coisa sem ter a menor ideia do que é a Starlink, do que é a SpaceX, e como se o Brasil tivesse um domínio no espaço que ele simplesmente não tem, nunca teve e no jeito que as coisas vão, nunca terá, tá bom? E não falo isso com alegria, tá? A reportagem aqui do Paulo Silva Pinto falou aqui que o governo do presidente Lula decidiu criar uma espécie de internet Brás para construir um sistema de acesso à rede mundial de computadores por satélite. A administração petista derrubou em 2023 uma proposta de contratar a Starlink do empresário Elon Musk, que oferece o mesmo serviço. Aí quem vai cuidar disso é a Telebrás, que sobrevive até hoje controlada pela União, mesmo com a telefonia do Brasil tendo se privatizado em 98. Segundo o Ministério das Comunicações, esse sistema especial de acesso à internet será só para escolas. O problema é conseguir que isso funcione, e hoje só há no planeta uma constelação de 5.402 satélites, esse número está errado, mas tudo bem, para fazer essa conexão de satélites de internet de alta velocidade de conexão necessária a escolas, e o sistema do Elon Musk. O Brasil teria que alugar satélites, mas só há os da Starlink disponíveis para essa função. Não é bem verdade também, mas tudo bem. Outros países e empresas tentam esse tipo de estrutura. A União Europeia anunciou há um ano que faria uma rede de satélites dessa natureza. Nunca saiu do papel, isso é verdade. Segundo noticiou o jornal alemão Handelsblatt, o custo seria de 6 bilhões de euros e já pulou para 12. Com isso, a União Europeia não fixou uma data para começar de fato o projeto. Isso aí. A Anatel e o governo decidiram que a Telebrás conectará escolas em áreas remotas à internet e descartaram com decisão a Starlink de Elon Musk. Isso aqui é verdade mesmo. A decisão foi 17 de maio do GAP, responsável pela conectividade de escolas. O grupo administra dinheiro que as operadoras de telefonia direcionam para isso, provavelmente é o Funtel, não sei se é o Funtel. Portanto, quem paga é o consumidor, e a determinação do leilão 5G em 2021 deverão ser 3 bilhões até 2026. Aí o GAP tem 8 integrantes, 4 são de operadoras, 2 da Anatel e 1 do Ministério das Comunicações e 1 do Ministério da Educação. O presidente do GAP, o Vicente Aquino, decidiu que os operadores não poderiam votar nesse caso por conflito de interesse. Que absurdo! Votaram só os representantes da Anatel e do governo. A ata da reunião ainda não saiu. Ou seja, os caras fizeram uma votação onde metade das pessoas que votavam não podiam votar. Caraca, mano, que absurdo. Pra que serve o bagulho, então? Estima-se que haja 20 mil escolas em áreas remotas. O GAP aceitou a proposta do Ministério das Comunicações para conectá-las em um programa operado pela Telebrás. Um dos objetivos do novo PAC é levar a internet a 138 mil escolas públicas. O MEC publicou portaria em 2023, agosto, aqui com regras para a internet em escolas remotas. Houve a avaliação de que a velocidade mínima só poderia ser atendida pela Starlink. Em outubro, o ministro Camilo Santana da Educação cancelou a portaria e disse que seria reavaliada. A estatal contrata satélites para os serviços que faz para o governo. Não disse como poder atender escolas em áreas remotas do país, principalmente na Amazônia. Aqui porque isso importa, porque por 3 motivos. Porque Elon Musk criticou de forma acerba Lula e blá blá blá. E aí tem uma questão toda aqui. Porque a decisão do grupo da Anatel favorece a Telebrás, é verdade. Porque a chance da internet Brás de Lula não dar certo, a União Europeia vem construindo a rede, mas não adiantou de nada, beleza. Proposta do governo, a Anatel disse por meio de nota que a decisão do GAP foi resultado de uma proposta do Ministério das Comunicações com o apoio do MEC. Os ministérios têm representantes no grupo que também votaram. Aqui é íntegra da nota da Anatel. No último dia 17 de maio, o GAP decidiu aderir à política pública do GESAC, criado pela portaria blá 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 e redigido atualmente pela portaria blá blá blá, para conexão à internet via satélite em escolas públicas de educação básica. A decisão foi embasada em uma solicitação realizada pelo Ministério das Comunicações, com apoio do Ministério da Educação. A escolha do GESAC atende às diretrizes estabelecidas pela Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, estabelecidas pelo Comitê Executivo da Estratégia Nacional de Escolas Conectadas, blá blá blá, resolução de 22 de fevereiro de 2024. Impressionante como no Brasil, cara, tudo tem que ter uma portaria, tudo tem que ter uma resolução. Isso é um problema muito sério de quem acompanha esse tipo de documento há muitos e muitos anos, a gente é extremamente prolixo com isso.
Planalto envia nota, olha só. O Palácio do Planalto enviou a nota sobre essa reportagem. O Poder 360 reproduz na íntegra a mensagem da assessoria do presidente Lula, que veio assinada pela SECOM, Secretaria de Comunicação Social. O editor sênior Paulo Silva Pinto, do site Poder 360, deve ter se divertido durante a elaboração do texto ficcional. Lula quer internet Brás para satélite para se contrapor a Elon Musk. Número 1, inexiste decisão determinada ou mesmo em manifestação do presidente Lula para se contrapor ao empresário mencionado. O Ministério está falando, mas beleza. A expressão Internet Brás é outra inversão de responsabilidade exclusiva do inspirado autor. Fica a sugestão para que ele registre e explore a marca. 3. O trecho da decisão da Anatel e do governo não pode ser consequência disso, mas pode ser interpretado como uma resposta ao empresário. Celebra a liberdade criativa do escriba. Solicitamos ao editor responsável do Poder 360 que registre essa manifestação ou incorpore o chapéu ficção no alto da referida obra, SECOM. E aí a redação fala que o Poder 360 mantém as informações publicadas, o que está corretíssimo. Tá bom? Agora vamos lá, isso aqui é a nota, que é importante a gente ler a nota inteira, né? E agora a gente vai falar o que é o mundo real, tá bom? Vamos falar o que é o mundo real, o que é ficção de verdade aqui. O Brasil não tem tecnologia para fazer isso hoje, tá bom? A gente tem... mas a gente tem o SGDC, tá bom? Que é um satélite geoestacionário que serviria para isso em tese, tá? Ele é 70% voltado para comunicação civil e 30% militar. Então, os 30% militar esquece, né? 70% dele o total do SGDC são 58 gigabits por segundo, tá bom? Se você tirar os 30%, dá por volta de 40 gigabits por segundo e cerca de 25 mil conexões simultâneas, o que dá 2 gigabits por menos de 2, dá por volta de, não, dá menos de 2 gigabits por pessoa, por usuário, perdão. Tá? Isso na situação ideal, onde você tem tempo bom, porque a internet de geoestacionário sofre muito com nuvem e por aí vai, tá? Se fosse só isso, é uma coisa, tá bom? Falar que o Brasil consegue substituir a Starlink é de uma estupidez gigantesca, porque nenhum país neste planeta chamado Terra consegue ter uma constelação que substitua a Starlink. Nem a China, tá bom? Nem a China consegue. Tá certo? Não consegue por cadência de lançamento, não consegue por tecnologia de satélite e por aí vai. Para ter uma ideia, a gente tem um site que é o starlinkmap.org que mostra onde estão os Starlinks, tá bom? E esse site está desatualizado, era para estar com mais de 6 mil aqui e ele está desatualizado. Mas ele mostra que todos os satélites da Starlink, cada pontinho nessa imagem é um satélite da Starlink, inclusive aqui no polo, tá bom? Aí você fala assim, mas o Brasil não precisa de internet no polo. Olha, o usuário do Brasil realmente não precisa. Mas os militares precisam, tá bom? E os militares não têm, tá? E infelizmente não tem, tá bom? Não eu falo isso com isso. É um problema que só Starlink conseguiu resolver na prática hoje. Sério? Perdão, que são 4 da manhã aqui. 5. Então, o Brasil tem uma pancada de satélites que passam por cima dele, tá bom? A Starlink é a única que tem velocidade suficiente para atender uma velocidade e banda para atender uma grande gama de usuários e seria uma forma muito boa de você conectar escolas de todo o país num sistema que já funciona, é barato e você consegue fazer uma aplicação rápida. O que eu quero dizer com isso? Se eu quiser comprar uma antena para usar o SGDC, onde é que eu vou? Só para eu saber, assim, porque eu não tenho a menor ideia, tá? Mas se eu quiser comprar uma antena da Starlink, eu sei onde eu compro, tá bom? Então, não o SGDC é subutilizado, é um sistema que a gente não soube, tem uma série de problemas que aconteceram. A Viasat já tentou assumir essa parte do serviço, não conseguiu também para valer. Tem toda uma questão política. O governo não vai fazer nada, tá bom? Na prática, vou já dar um spoiler aqui.
O governo não vai fazer nada com relação a isso. Sabe por que não vai fazer? Porque não é uma questão de governo, isso é uma questão de Estado. E o Estado brasileiro não está nem aí para o espaço, porque o SGDC, esse satélite brasileiro, foi lançado em 2017, quando não era o governo Bolsonaro, quando não era o governo Temer ainda. Passou o governo Temer, passou o governo Bolsonaro, passou o governo Lula até agora e nada foi feito. Não tem nada a ver então por isso que eu falo que é só uma questão ali política, tá? Não vai acontecer absolutamente nada. Não é do interesse deste governo, nem do governo anterior, nem do outro governo, nem de nenhum governo brasileiro, desde quando eu estou vivo para valer mesmo, de fazer uma política real de investimento no espaço que seja constante e uma política de Estado, tá bom? Política de Estado, ou seja, que independe de quem esteja no poder, tá bom? Ah, mas existe gente bem intencionada no Brasil para isso? Existe, tá bom? Existe gente bem intencionada, sim, tá certo? Eu já conheci pessoas bem intencionadas com relação a isso, tá? Que estão ali fazendo seu esforço, é difícil pra caramba, tá? Mas não tem hoje condição do Brasil fazer esse tipo de coisa. Ah, mas o Brasil deveria errado investir em tecnologia? Não, de forma nenhuma. Se o Brasil se fizesse um programa bem feito de constelação de satélite, de telecomunicações, mesmo que caro, mesmo sem ter opções privadas, mas falar que se fosse para fins de soberania nacional e até para fins militares e civis, mas combinado, né, o uso dual que a gente chama, não teria problema algum. Tá bom? O Brasil já está na fase de que qualquer coisa é melhor do que nada. Só que sabemos que isso é bravata, tá bom? É bravata, não vai acontecer porcaria nenhuma, infelizmente, tá bom? Se o governo realmente quisesse fazer alguma coisa acontecer, teria colocado o SGDC para funcionar há muito mais tempo e não colocou, tá bom? E não colocou e nem esse nem o outro, como falei, independente de se foi o Bolsonaro, se foi, não importa, não colocaram, tá certo? Não foi prioridade de ninguém, assim como não é o Programa Espacial Brasileiro, não é, tá bom? Prioridade de ninguém deste governo, pelo menos, do outro também não era, mas fingia pelo menos que era, tá bom? A gente tem que continuar investindo, sim, botar muito mais grana no Programa Espacial Brasileiro, seja para comprar satélites, seja para fazer lançadores. Agora saíram os editais do FINEP, que eu ainda acho que não vai sair essa grana para essas empresas que estão querendo fazer projetos. Torço para que saia, mas acho que não vai sair. Tá? E que a gente consiga, de verdade, fazer acontecer alguma coisa que seja concreta e não com notinha infantil de ministro falando de obra de ficção, porque a gente sabe muito bem que o único objetivo disso aqui é fazer manchete, tá bom? É só para fazer manchete. Então a Lula Link, que tá brincando aqui, é só uma maneira de fazer bomba de fumaça na imprensa com relação a isso. A gente tá caindo que nem uns idiota, né? Mas faz parte de eu ter que comentar isso, porque é o meu trabalho aqui como divulgador desse assunto. Então, para ter uma ideia de como que isso é impossível de alcançar, mesmo que for localmente, assim, o Brasil conseguir internet só local, para você conseguir esse nível, e falando uma coisa mais técnica, para você conseguir uma internet local de boa qualidade, você precisa de um satélite geoestacionário, tá bom? Ou seja, aquele que fica parado em relação ao observador na Terra. Tá? Ele está girando junto na mesma velocidade que a Terra. A gente tem o SGDC, mas o SGDC não dá conta nem de perto do que precisa esse sistema, tá bom? Nem de perto. É tipo 138 mil escolas, cara, é muita escola, tá bom? É muita escola mesmo. É escola pra caramba, tá certo? Então, você precisaria lançar mais satélites geoestacionários, o que é caro pra caramba. O satélite geoestacionário, o lançamento é bem mais caro e poucas empresas têm slot para fazer esse tipo de lançamento, tá bom? Na prática, o Brasil conseguiria lançar com a SpaceX, olha só que ironia, com a Índia e talvez com a China, tá? Ou seja, não seria fácil arrumar slot para conseguir
lançar isso aí, mesmo que se fosse desenvolver um satélite geoestacionário, eles iam ter que usar um bus de uma outra empresa, por uma empresa americana, que é a SDC mesmo, se eu não me engano, é da Airbus. Então, que não é uma empresa americana, no caso a Airbus não é americana, mas tem a Boeing que faz bus também. Então seria uma empresa estrangeira de qualquer forma. Até perdão ali que eu misturei um pouco as coisas, mas essa é uma empresa estrangeira, não daria para desenvolver esse bus rapidamente, né? Não estou dizendo que seria impossível, mas se demorado. E se a gente quisesse fazer uma internet que fosse realmente mais em conta e atendesse a nossa demanda do ponto de vista de banda e latência baixa, a gente teria que lançar algo em órbita terrestre baixa, que é o que a Starlink faz. Só que a gente teria que lançar vários satélites, tá? Porque o SWAF, que é a abertura desses satélites, é muito curta. Então seria um país gigantesco. Então, para isso, a gente teria que lançar uma pancada de satélite. Tá? Uma pancada de satélite mesmo. Então, se você olhar aqui, ó, só para atender o Brasil, que na prática, quantos satélites atendem o Brasil aqui da Starlink, olha a quantidade de satélite que tem aqui. Então, você teria que lançar 40, 50, até mais satélites para atender somente a demanda do Brasil, tá certo? E hoje, como é que você compete com uma empresa que faz nada menos do que 6 satélites por dia e lança uma pancada deles por semana, tá bom? Então, é uma situação complicada. Por isso que é um ufanismo que a gente fala. Não vai acontecer. A gente não tem nenhum paralelo na história da astronáutica de uma empresa tão prolífica como a SpaceX. Espero que tenham outras. Ah, mas vai que sai uma empresa brasileira. Tomara que sim. Acho muito difícil, mas tomara que sim. Tá certo? Não é ser contra o país, a questão é que a gente tem que olhar a realidade. Se o Brasil quer fazer uma constelação própria, seja ela geoestacionária, seja ela com órbita terrestre baixa, e daqui a um tempo abrir mão da Starlink, ou deixar a Starlink como uma redundância, acho que tudo bem, mas não é isso que vai acontecer. A gente sabe que não é isso. É que parece que o político médio brasileiro vive só no revanchismo. Entendeu? É só no revanchismo. Eu tenho que. Já que tem o Elon Musk aqui, eu preciso bater de frente com ele, porque bilionário malvadão, blá 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 blá, e tudo mais. Né? Então, se fosse fosse o Jeff Bezos, seria o Jeff Bezos por outro motivo. Entendeu? Não importa. A questão aqui é toda ideológica, e eu acho que, infelizmente, a gente segue com todo o esforço na contramão do mundo. Tá bom? Na contramão do mundo. A gente, ao invés de fazer parcerias decentes, a gente vai voltar. O interesse hoje da Agência Espacial Brasileira, até onde eu sei, voltar a parcerias com a China, tá certo? Do projeto Cibers, sendo que a gente só tem um Cibers ativo e nem sei por quanto tempo mais. Então, a densidade de satélites no Brasil como todo é horrível, vai continuar, e boa parte do que está sendo trabalhado hoje não é para telecomunicações, é mais para imageamento. E não que seja ruim, é muito bom, por sinal. Mas a gente não tem um plano concreto para telecomunicações hoje. E então vamos ter que esperar os próximos capítulos. E aí, acha que vai rolar a Lula Link aí? Deixa nos comentários, porque eu tenho certeza que isso vai causar um baita de um rebuliço. Eu não gosto de me meter nessas questões políticas, mas nesse caso cruza com o espaço. Então, se algum político no Brasil quiser fazer alguma coisa pelo espaço, sempre vai ter espaço para isso, porque a gente não tem praticamente nada.